Olá, amados, boa noite. Graça, paz, prosperidade sejam da parte de Cristo Jesus a todos nós. Um abraço a todos vocês. Hoje é um feriado que alguns estão curtindo, outros nem tanto. Alguns precisam trabalhar muito, outros conseguem estar um pouquinho mais folgados. Mas deixo meu abraço a cada um de vocês, de norte a sul deste país lindo chamado Brasil, do Iapoque ao Chuí. Que vocês sejam tremendamente abençoados no dia de hoje com a palavra de Deus. Estamos aqui com o compromisso de trazer conhecimento. Escola de Libertadores, penúltima aula, né? A semana que vem é a nossa última aula dessa fase, né? E você que vai chegando já vai deixando o seu like aí. Um abraço a todos os amados irmãos no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro. A Realengo aqui. Ô Malu, Deus te abençoe, querida. Deus abençoe a vocês todos, a Cris Galdino, a Elisângela, Maria Souza, a Selma Malavase, também aqui do... Não, São José do Rio Preto, isso, a Juliane, a Andréia, Joelma, Priscila Prica, Fernando, Tom Patrício, Deus abençoe a todos vocês. Estão chegando, gente. Jean Cleide, Vanilza, Ícaro, Aline Torres, Antônia Arruda, olha aí, pessoal, Thelma, Maura Lúcia, Yuri Sykes, ou Six, Marde Santos, aleluia, Cineia Nunes, Cristiana, Silvana Cordovil, Vera Rosário, Denise Santos, olha aí que maravilha, Moacir de Jesus, Juliene, Simone, eu tenho que ler rápido porque passa tudo rapidinho, tá, irmãos? Então tem que ler Rosilene, JP Militar, Sérgio Salles, Jonas de Salvador, Maria Souza, Opa, vamos lá, passou aqui, Marilza, Janice, Deus abençoe a todos vocês, gente. Deus abençoe, Marcelo Henrique, Deus abençoe, Josué, Cíntia. Que você possa nessa noite ser muito abençoado. Nós vamos estar aqui estudando a palavra de Deus nesses momentos importantes para nós. Você vai chegando, vai deixando o seu like. Também, gente, olha só, temos um desafio aqui com os nossos missionários. Tivemos uma situação com um dos nossos missionários que carece muito da nossa ajuda, né? Eu não sou muito de ficar aqui perdendo tempo para pedir dinheiro, não peço muita coisa para mim, sou muito chato com essa questão de pedir dinheiro, porque infelizmente nós pastores estamos muito queimados com esse negócio de grana. Verdade nua e crua é essa. Tanto que quando eu falo de dízimo aqui, a gente pula 10 mil metros de altura, porque já me tem, não me conhece, né? Já me tem como mais um malandrão que vai falar de dízimo, tem que dar dízimo para pastor. Eu, bem da verdade, meu sonho de consumo é não viver de igreja, né? Eu tenho trabalhado para isso. Meu projeto de vida diante de Deus é não precisar de igreja para viver. Hoje, não vou dizer que é infelizmente, porque a palavra de Deus diz que digno é o trabalhador do seu salário, mas hoje eu tento não viver de igreja e ter a minha renda própria fora disso. Então, mas eu estou precisando muito que vocês ajudem-nos a enviar um recurso para os nossos missionários. Tá? Uma situação que ocorreu durante a semana e a gente está levantando, angariando fundos aqui, questão até de saúde. Se você puder deixar a sua contribuição, qualquer valor, não expresso aqui quanto, deixa Deus tocar no teu coração, cada um contribua conforme propõe o seu coração, conforme vem o seu coração, tá bom? Qualquer coisa você também pode mandar um zap lá para Josiane, 21 99 210 6828, ela te dá um número de uma conta e você faz o depósito, tá bom? Gente, vamos dar continuidade à nossa matéria, tá? Agradeço a Deus pelos últimos vídeos, vocês têm nos abençoado bastante, louvo a Deus porque vocês têm nos ajudado. Estamos chegando lá, irmãos, 94 mil inscritos. Eu falei que quando chegar aos 100 vai haver aqui sorteio de Bíblia, livros, né? Vamos sortear algumas coisas para vocês, afinal de contas vocês são importantes no nosso canal, por causa de vocês chegamos a esse número. Louvo a Deus por vocês nos acompanharem, tenho tentado fazer os vídeos com mais... Obrigado, Silvana, Deus abençoe sua vida. Com mais frequência, vou tentar manter essa frequência de vídeo. Essa trilogia, se você notar, eu vim com bruxaria no Brasil, olha o que está acontecendo com o Moro, né? Depois vim falando sobre maçonaria, depois falei do Brasil no mundo espiritual, falei agora da criação do universo e vou entrar nas regiões celestiais. Você notar, todos eles um após o outro, tá? Um após o outro, eles vão complementar, as informações serão complementadas. Tá bom, gente? Então nós vamos trabalhar em cima disso.
Louvo a Deus pela vida de vocês, nos ajude, né? Pega o link aí de todas das aulas, compartilhe com os amigos, compartilhe com os colegas, compartilhe com as pessoas que têm interesse, querem estudar, tá bom? Deus abençoe muito a cada um de vocês. Então estamos aqui agora dando início e hoje nós vamos falar de bloqueios espirituais na libertação. O que é isso, pastor? Como é que é esse negócio de bloqueio espiritual? Existe isso? Sim, existe, nós vamos explicar. Gente, vai deixando o like aí se estão chegando agora, já conhece o canal, né? Não preciso convencê-los mais. Alguns, infelizmente, preciso convencer, às vezes tem até que gastar um latim, mas faz parte, isso aqui é um canal aberto. Ah, perdão, antes de eu começar, queridos, muitos têm reclamado comigo, questão do comercial no YouTube. Me debrucei esses dias agora para ver essa questão dos comerciais. Primeiro, eu não tenho ingerência pelo tipo, nem pela quantidade e nem pelo teor. Eu não tenho como, gente. O YouTube faz isso pela IA, a inteligência artificial. Né? Isso aí é colocado. Alguém me ligou, me deixou um recado, pastor, estão passando anúncios da Avon e tem uma série de coisas de homossexualidade e tal. Eu não tenho controle sobre isso, tá bom, queridos? Mas aí procurei saber por que esses anúncios passam, porque eu fui ver meus vídeos e não vi nenhum vídeo desse, não vi nenhum comercial desse. Os comerciais que eu vi não tinham nenhum tipo de mensagem subliminar, nada disso. Mas aí fui procurar pesquisar no Google e o Google acaba dando a vocês, aos que veem, na verdade, o tipo de anúncio conforme o teu perfil. Ele traça o perfil de quem está assistindo, não do produtor do canal. Ele traça o perfil de quem está assistindo e de acordo com quem está assistindo, que ele já conhece pelo perfil da conta, ele vai mostrar os comerciais que são de interesse de consumo, que nós somos produto para a internet, nós somos um produto e consumidores para as redes sociais. Então, conforme aquilo que a gente procura, né? O motorzinho de busca, a inteligência artificial vai separar, tá bom, gente? Vai separar os comerciais que elas entendem que vão atender você. Então, infelizmente, queridos, eu não tenho muito como reter isso, tá bom? O YouTube faz isso, o Google YouTube, e aí a gente está nessa. Mas vamos lá, vamos orar, vamos falar, vamos estudar, vamos parar de falar de outras coisas, vamos começar a falar da palavra de Deus. Estamos aí, bloqueios espirituais na libertação. Essa é a 13ª aula. Terminamos semana que vem com a 14ª aula, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar então. Pai bendito e amado, estamos aqui agora, todos nós, Pai, do Iapoque ao Chuí, fora do nosso país, meus irmãos que estão na América Latina, na América Central, na América do Norte, meus irmãos que estão, ó Deus, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, nossos, ó Deus, pessoas que estão viajando, pessoas que estão, Senhor, expatriadas, outras, ó Deus, estão em trânsito aqui no nosso imenso país. Guarda cada um de nós, guarda nossas mentes, nossos corações, guarda, Senhor, nossa família, nossos objetos, nossos móveis e imóveis, ó Deus, nossos ministérios, igreja. Clamamos a Ti, ó Deus, que venha, Senhor, também nos usar. Com perdão dos nossos pecados, usa nossas mãos, usa a nossa boca, usa nossos ouvidos, usa a nossa mente. Dá-nos a condição, ó Deus, de confrontar, enfrentar, ó Deus, e libertar em nome de Jesus. Levanta a Tua igreja com poder, com glória, com unção, com graça e com autoridade, para que nós possamos guerrear no reino espiritual da maldade e libertar almas que vão se perdendo, Pai. Que, Senhor, ao Senhor regressar aqui, Jesus, possamos estar prontos para a Tua vinda, prontos para sermos arrebatados. Por isso nós assim te pedimos, com perdão dos nossos pecados, agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, como diz o Cabo Carioca da Ciolo. Amados, o que são bloqueios espirituais na libertação? Vamos lá. Quantos de vocês, me respondam com sinceridade, vai deixando o like aí, gente, tá bom? Esquece não, ajuda o canal, assina as notificações. Quantos de vocês que um dia viu, se não viu, experimentou ou esteve, Deus abençoe, ou esteve num processo de libertação, talvez você não seja a pessoa que estivesse comandando, mas que fosse
um pastor, um líder, e de repente você sentiu que estava difícil libertar, expulsar, vamos usar a palavra expulsar antes de libertar, uma pessoa e você sabe, caramba, essa pessoa volta aqui sempre, ela está sempre manifestando o demônio, nunca liberta. E aí, claro, tem os processos de, pode ser processo psiquiátrico, pode ser processo de ancoragem, pode ser uma série de processos, tá? Tudo bem. Mas aí você sente que aquela pessoa não se liberta nunca, que você está sempre, que aquele demônio consegue resistir de uma forma tremenda e poderosa. Assim, caramba, meu Deus, a gente ora aqui, aquela irmã de oração, o pastor, e a gente não consegue libertar. Por que que esses demônios são tão fortes? Parece, na verdade, que até frustra muitos libertadores, porque dá a impressão de que você não tem autoridade. Você usou o nome de Jesus, você, poxa, clamou Jesus, falou com Jesus, está ali com fé naquilo, mas não consegue. E de repente você fica assim, poxa vida, como é que eu vou conseguir expulsar esse demônio? A gente até chama outro irmão, chama outra irmã, tem aquela coisa, vamos lá na Assembleia de Deus, né? Corre para os pentecostais. A gente reclama, na hora H, vamos lá para o pentecostal. E vou ser sincero para vocês, não tem a ver com isso. Nós vamos aprender hoje, e nessa nossa penúltima aula, sobre essas questões de bloqueios espirituais. O que são bloqueios espirituais? Bloqueios espirituais para nós, né? E fortalezas espirituais para demônios. Vamos compreender uma coisa que é importante. Mas esta espécie de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Esse texto fala de um momento, em Marcos 9, 10, também está relatado essa mesma história, esse mesmo evento. Você vai ver que Jesus está falando de casta, né? E a palavra casta é espécie, no sentido de gênero. Não sai senão pela oração e pelo jejum. Já citei esse texto outras vezes, ele é emblemático para nós. Apesar do contexto desse versículo aí, muitos têm como um enxerto, mas não vamos entrar em teologia agora, nem vamos falar sobre isso agora. Mas vamos lá, os discípulos estavam preocupados porque Jesus falou assim, por falta da vossa pequena fé. Mas o que é fé? Se você for para Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Né? Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é uma força que há em você. Só que fé, ela pode ser tamanho de um grão de mostarda e a fé pode ser tamanho de uma montanha ou de uma cordilheira. Cada um tem o seu nível de fé. Mas quando Jesus diz que essa espécie não se expulsa senão pelo jejum e pela oração, ele está querendo dizer o seguinte, que essa casta, essa espécie é muito forte. Essa casta, essa espécie, esse grupo de demônios, você vê que na minha arte eu até tive um trabalhinho aqui para arrumar os olhos, você vê que são vários olhos aqui por trás do encarcerado aqui, ó, vários olhos espirituais, demônios que estão justamente encarcerando, assim, Sérgio, obrigado. Esta casta não sai senão com jejum e oração, significa o seguinte, que o jejum e oração não é para você expulsar o demônio, o jejum e oração é para te fortalecer. Adilson, Deus te abençoe, obrigado. Entenda, o jejum e oração, eu acho que tem irmão assim, deixa eu me preparar que eu vou orar ali para expulsar demônio. Não existe isso, você tem que estar preparado agora. Agora que você tem que estar preparado, não é daqui a 10 minutos, não é daqui a 2 horas. Alguém vai te chamar aqui, quantas vezes eu sou chamado em cima do laço, acaba o que eu estou fazendo e eu vou para lá. E não existe essa coisa. Então, o jejum e oração que Jesus está falando aqui, a forma como foi colocada por Jesus é o seguinte, essa casta só se expulsa, você só consegue tirar isso de uma pessoa se a sua vida for uma vida baseada em jejum e oração. É isso que Jesus quis dizer. E ele jejuava, ele orava. Tanto que acusava os discípulos de Jesus de não jejuarem. Jesus falou assim, pode alguém estando com o noivo jejuar, ficar triste? Ora, virá o tempo em que o noivo será tirado deles. Aí eles vão jejuar. Então Jesus deixou bem claro que aquele tipo de demônio os discípulos estavam tentando expulsar, porque eles vieram de uma comissão dos 12, da comissão dos 70, e eles voltaram maravilhosos, porque por causa do nome de Jesus, os demônios se submetiam, e eles estavam assim tremendamente fascinados com aquilo. Mas dessa vez eles não conseguiram expulsar o demônio desse rapaz. E aí eles ficam, Senhor, por que nós não conseguimos se tivemos uma experiência anterior ao qual nós tivemos sucesso? E aí Jesus diz assim, vocês expulsaram demônios, vamos colocar assim, mais fracos. Vocês expulsaram demônios em uma situação de menor número, 1, 2, 3. Mas o que estava sobre esse rapaz era uma fortaleza. O que estava sobre esse rapaz era um grupo, uma associação, uma gangue, uma casta, um gênero de
demônio não sai de qualquer jeito, que não sai como vocês acham que poderia sair. Então vamos lá, gente. A situação que está sobre a gente aqui, quando você pega um espírito maligno e ele não consegue sair, ou perdão, a gente não consegue tirá-lo, a gente não consegue retirá-lo daquele corpo, ou ele vai, volta, você ora, parece que saiu, daqui a pouco está lá na tua igreja de novo. Então nós vamos entender como quebrar isso, como bloquear isso, como quebrar esse bloqueio, como tirar isso. E isso é importante para nós. A primeira coisa, libertador, gente, libertador, olha aqui, preste atenção. Libertador tem que gostar de oração. É igual o pessoal de louvor. O pessoal de louvor ama música, mas parece que tem uma raiva de orar. O pessoal de louvor ama o louvor, ama chegar lá, né? Seguro estou nos braços, chora, em teus braços é o meu descanso. Né? Caras e bocas, hein? Aleluia, Deus. Tá, mas quando fala assim, gente, olha só, a reunião de louvor, tem um jejum e oração sexta-feira de manhã, sábado de manhã, só vem, tadinho, uns 2 a 3 lá, que é o terceiro time do Beck. É a terceira equipe do Back Vocals que vai para oração. Os guitar, os bass, os drums, essa galera, ó, oração, jejum. Eu sei, quando eu era ministro de louvor na igreja, que eu chegava a galera, vamos fazer jejum e oração para nosso louvor bombar domingo, para o Senhor operar milagre. Só aí os irmãozinhos que estavam iniciando, os jovenzinhos que estavam aprendendo. A galera mais antiga quer saber de oração? Tá bom. Quer saber de jejum? Raça que come igual músico? Nunca vi. Ô raça, para dar até vergonha de ter levado em outra igreja. Quando senta para comer, que eles tocaram, eles pesam em comida. Então, essa moçada, desculpa aí rapaziada da music, mas eu posso falar, tá bom? Tô dentro do contexto, posso falar. Então, gente, essa galera que quer que tá nessa vibe de achar que eu sou profeta, eu sou libertador, eu sou intercessor. Se você trabalha com batalha espiritual nível profético, você tem que ter vida de oração. O que é vida de oração? Você todos os dias, não quero botar jejum de Daniel, oração de Daniel, todos os dias, não importa se são 3, 4, 5, uma vez, você tem que orar. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter vida com Deus em oração. A oração te leva para a comunhão. A oração te leva para perto de Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ó, pertinho de Deus. Você precisa estar perto de Deus. Então não adianta, porque se você não tem vida de oração, fica aí com essa alma tribulada. Tem gente que tem tribulação no couro, nem demônio quer entrar nessa vida. Tem pessoa que tem a vida blindada, mas ela não tem a vida blindada pela armadura de Deus, não. Ela tem a vida blindada por tribulações. É tão tribulada que um demônio mais experiente vai falar assim, opa, não entra não, que sai atribulado, vai passar a tribulação dela pra gente. A gente já é atribulado que é demônio, já é atribulado que está no inferno, já é atribulado que tem um chefe que vai ser derrotado, já é atribulado que a gente vai pro inferno do inferno, já é atribulado que a gente vai ser derrotado. Agora vai atribular com essa alma, não entra nessa alma não. Então tem gente que é atribulada. E essa pessoa, ela pensa de um dia para o outro que ela vai poder ser libertadora. Só que se você é um libertador ou uma libertadora, você precisa ter, em nome de Jesus, uma vida de oração. Você precisa ter paz de espírito. Você precisa ter uma vida equilibrada em Deus. Você precisa estar dentro do campo de alma, dentro do campo espiritual, leve. Sabe o que é leve? Você precisa estar leve como uma pena. Por isso que quando a gente trabalha, eu por muitos anos eu trabalhei e era pregador, viajava o Brasil, pregava Rio de Janeiro, campanha, subia morro, presídio. Mas eu aprendi uma coisa, tinha dias que eu estava ruim, tinha dias que eu estava tão, meu Deus, a cobrança de chefe, tinha que vender, tinha que pegar carro, tinha que fazer... Então quando eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era tirar 10 minutos para eu poder respirar. Gente, vai deixando o like aí, tá bom? Em nome de Jesus, nos ajude aí, deixa like pra gente, ajuda o canal. Então a primeira coisa que eu fazia era dar uma respirada, acalmar, porque eu não sabia que eu ia encontrar.
Eu não sabia se Deus iria me usar para profetizar para alguém. Eu não sabia se seria necessário ser utilizado para libertar alguém. Eu não sabia. É uma surpresa. Você está andando com Deus e algumas coisas Deus te avisa, outras não. Então eu precisava saber, né, entender pelo menos que se Deus fizesse alguma coisa, quisesse fazer um milagre, curar alguém, expulsar demônio, me usar em profecia, me arrebatar, fazer eu sumir, voar igual o Superman, o que ele quisesse fazer, eu não fazer nada também, eu estaria preparado. Então a gente precisa estar preparado. Porque a gente não sabe quando a oportunidade vai surgir, a gente não sabe quando vai aparecer na nossa frente uma situação de libertação, de cura. Ok, gente? Então a gente precisa estar preparado. Você precisa ter vida de oração. Você precisa ter discernimento de espíritos. Você precisa estar com a sensibilidade, você precisa ter acesso. Já falei a diferença de revelação para acesso. A revelação vem de Deus, mas o acesso é teu. Você tem que estar pronto para acessar o mundo espiritual no momento que for necessário. A revelação é Deus quem dá, pertence a Ele. Nós não podemos querer que Deus revele tudo, toda hora, todo dia. É o querer dele, a soberania dele. Agora, o acesso ele nos deu em Cristo Jesus. Cheguemos, pois, com dia pelo novo vivo caminho, pelo véu, pela carne, pelo sangue, ao trono da graça. Então, a gente tem acesso. Podemos ter acesso pelo sangue de Jesus, pela cruz do Calvário. Agora, é necessário que, para ter acesso, você esteja tranquilo, consciência limpa, menos atribulado, calmo para poder entrar nesse momento. Então, é por isso que muitas vezes queremos entrar em algumas pelejas, não conseguimos, porque não estamos prontos, não temos vida pronta para isso, não temos vida preparada para isso. E vai haver, infelizmente, momentos em que a peleja, a pegada vai ser maior. E a gente tem que estar preparado. O que dá força a espíritos malignos para que eles resistam tanto? Gente, vai deixando o like aí, tá bom? Deus abençoe. Que resistam tanto ao processo de libertação, ao processo de expulsão, ao processo que nós utilizamos na igreja de exorcismo também. Pessoas e lugares. Pessoas e lugares fortalecem demônios. Como assim, pastor? Vamos lá. Demônios não dão em postes, demônios não possuem postes, demônios não querem possuir plantas, um nível vibracional muito baixo delas. Demônios, alguns animais, por uma ocasião especial, são possuídos. Alguns animais, raramente, né? Não é todo dia, não dá para você pensar que isso é uma prática. O negócio dos espíritos malignos é com o ser humano. É o ser humano que tem a possibilidade de dar a eles a energia que eles precisam, a energia de vida. Quando eu falo ser humano, não é qualquer ser humano que vive em trevas, ser humano que vive em pecado, ser humano que está em pecado, ok? Então, vamos lá. Vamos entender que a maioria das vezes as questões são com homens, com aqueles que têm a psique, a alma, que pensam, que têm emoções fortes, que têm emoções claras, então somos nós. Pessoas e lugares, eles processam a esses espíritos malignos uma capacidade de se reforçar. Por isso que muitas vezes as pessoas, a gente as liberta, aspas, para libertar no processo de expulsão. Nós libertamos naquele momento para que a pessoa está endemoniada, a gente tira o demônio, tira do processo de possessão daquele momento, mas daqui a alguns dias você volta, a pessoa está de novo daquele jeito. E fala, poxa vida, o que eu fiz? Ou o que eu não fiz? E aí a gente fica preocupado. Na Escola de Libertadores, a gente começa em agosto aqui, tanto o nosso curso, nosso seminário, como o pessoal que quer se... Nem internar, tá, gente? Não é internar, não. A palavra internar é complicada porque não é hospital. Mas o momento de ficar conosco aqui, hospedado, vamos colocar assim, né? Vamos hospedar vocês, os que quiserem, para a área de libertação. Então, você vai entender que a libertação é um processo e que a libertação também, além de ser um processo, é estudo do caso. Se alguém acha que a libertação é só meter a mão na cabeça e mandar sair demônio, tem estudo do caso, porque cada pessoa é possuída por um processo, cada pessoa está sendo possessa por um processo, cada pessoa está no estágio de aprisionamento espiritual por um processo. Alguns são legalidades, alguns são os pactos involuntários, pactos voluntários, herança espiritual, ou seja, cada um tem um caso. Então eu não posso simplesmente chegar e simplesmente dizer assim, ó, vai sair agora porque eu estou mandando. Tudo bem, espíritos malignos saem de corpos, mas tem que saber se o processo que o espírito maligno manteve ali durante anos, sabe o Alien, o oitavo passageiro, que sempre deixava um ovo dentro da pessoa? É por aí. Então tem que tomar muito cuidado, que nós
precisamos manter a nossa capacidade de entendimento do que está fortalecendo, o que está criando fortalezas para esse tipo de espírito maligno. Até mesmo na nossa casa, viu? Às vezes a pessoa está em batalha espiritual, pastor, ora por mim, estou numa batalha ali em casa, tudo está dando errado, eu não sei o que está acontecendo, mas tem um filho que está abrindo porta para o cão, tem uma filha que está abrindo porta para o cão, tem um marido que está abrindo a porta para o cão, um cunhado, um sogro, uma sogra, sempre tem que ter. Cunhado, sogro e sogra, sangue de Jesus tem poder, sempre abre a porta para o cão. Então estão abrindo a porta para o cão, brincadeira, tá, gente? Por favor. E às vezes você tá abrindo a porta pro cão. Eu não! Você sim, velho. Tá abrindo a porta pro cão com algumas legalidades. A gente dá legalidade. Dá aquela olhadinha, né, no WhatsApp, a mulherzinha gostosinha, né? O camaradinha saradão, né? Aquelas brincadeirinhas. Então a gente acaba dando algumas legalidades. E a gente vai, infelizmente, vai deixando as coisas entrarem na nossa casa. Mas vamos falar daqueles que a gente quer libertar. Demônios são anjos caídos e que um dia foram seres de luz. Essa é a nossa perspectiva bíblica sobre demônios. Hoje vivem em trevas, já falei isso, várias aulas de batalha espiritual, procure na playlist do CAT e de batalha espiritual, você vai ver a explicação sobre os demônios. O que lhes causa sofrimento e dor. Se você acha que demônio gosta de viver em trevas, você tá... deixa eu explicar uma coisa para vocês. Demônios vivem em trevas por uma consequência de queda. Demônios não vivem em trevas por prazer. Muito pelo contrário, viver em trevas para eles lhe causa dor e sofrimento. E é por isso que justamente precisam da energia humana. A energia humana é um doril para demônio. Entenda isso. A energia humana é um dorflex para demônio. Por isso que eles precisam. São viciados na energia de alma. São viciados nos picos de energia de alma. Seja por hipnose, seja por sexualidade, seja por droga, seja por uma série de coisas que ocorrem, que o ser humano tem várias capacidades de gerar energia na alma, mas a sexual é o pico maior. Então eles precisam disso para apaziguar, não, mas para diminuir esse processo deles de trevas profundas em que eles vivem, tá bom? Por isso que os demônios amam seres humanos, amam no mau sentido. Para aplacar esse peso e fome, precisam buscar energia de luz, alma, no único ser que possui essa virtude em potencial, que são pessoas, seres humanos, indivíduos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, temos aquilo que um dia eles tiveram com Deus, só que eles não podem, não vão voltar para o céu, não vão voltar à presença do Eterno. Se tu pegar Ezequiel 28, Isaías 14, todos a partir do verso 12, você vai ver mais ou menos um processo profético, uma linguagem profética de Isaías e de Ezequiel. Como caíste, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitaste as nações. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam com Satanás, e eu vi o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas. A palavra estrelas na Bíblia, ela tem conotação de anjos. Jó, onde tu estavas quando eu brincava com as estrelas, antes da fundação do mundo? Ou seja, Jó, onde tu estavas quando eu folgava com os anjos? Eu estava ouvindo os anjos cantando e brincava com os anjos, Jó. Então vamos entender que a palavra estrela no Antigo Testamento, ela tem um símbolo profético. Tu que debilitava as nações, filha da alva, ou seja, falando para Satanás que ele era a estrela mais brilhante, não na estrela da manhã, que é Jesus. As pessoas confundem muito essa questão. Então, quando você vê essa percepção de que os anjos, os que ficaram, né, se a gente está falando de 1/3, vamos falar de 2/3, vamos continuar na analogia dos terços matemáticos. Então, 2/3 ficaram, 1/3 caiu. Esses anjos que são em 2/3, você vê que a palavra diz assim, cuidado, porque Satanás pode se travestir de anjo de luz. Por quê? Ele, na verdade, ele pode tentar colocar diante de nós, nos enganando, uma forma de tentar voltar em aparência, só em aparência, ok? Ser anjo. Tu vê que lá em Jó capítulo 1, verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram diante de Satanás, veio no meio dele. E isso está falando do tribunal. No próximo vídeo a gente vai gravar sobre o tribunal de Deus, regiões celestiais. Não é no céu. Satanás não entra mais no céu. E aí Deus diz, de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Então, vamos compreender que eles precisam de pessoas. Demônios precisam de pessoas. E aí o que acontece? São pessoas que dão alimento, são pessoas que dão
As possibilidades são pessoas que dão forças aos demônios para que eles possam resistir. Um cristão não pode ser possuído, deixando bem claro. Um cristão não pode ser possuído ou incorporado, mas pode ser assediado e vigiado. Eu estou criando um parênteses aqui para a gente entender. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso aqui é todos, tá? Aqui é para todos, cristãos e não cristãos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Os dois textos são para a igreja, os dois textos são para crentes. Antes que venha um supercrente, sempre tem um supercrente. Ah, meu diabo não toca, é ruim, hein? Eu dou uma ordem e Satanás, né, ele dobra o joelho para mim. Quando eu falo, aqui não, arreda-te, Satanás. Sempre tem esses crentes que acham que são o bam, que eles estão acima de Jesus, né? É o quinto ser vivente, é o quarto da trindade, é o quinto ser da fornalha, e aí, preste atenção, o diabo não possui cristãos, o diabo não possui aqueles que têm a luz de Cristo, o diabo não pode realmente, mas ele pode te assediar, ele pode te vigiar, ele pode te perseguir, ele pode. Ele fez isso com Jesus, ele fez isso com Pedro, ele fez isso com Davi, ele fez isso com Daniel, ele fez isso com de forma direta ou não direta, narrativa ou não narrativa, ele fez isso contra Elias. Ou seja, ele lança os dardos inflamados. Paulo escreve em Efésios para quem? Para a igreja em Éfeso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Resistir por quê? Porque você está sendo atacado. Então vamos compreender que possuído nós não podemos ser, por causa do Espírito Santo de Deus que está em nós. Mas podemos ser obsediados, assediados, perseguidos, vigiados e atacados. Amém, queridos? Vamos ter isso em mente. Um libertador é aquele que entende a sua fragilidade. Se eu entendo onde eu tenho força, se eu entendo que estou num processo de libertador, eu também entendo que por ser libertador serei mais vigiado. Por ser libertador serei mais atacado. Por ser libertador será mais investido contra a minha vida, minha família e minha casa. Então eu preciso, em nome de Jesus, estar baseado na palavra de Deus, preciso estar sensível à voz de Deus, preciso estar sensível para entrar no mundo espiritual e preciso estar muito bem equipado no Espírito Santo e com a armadura de Deus na minha alma para que eu possa resistir nos dias maus. Ok, gente? Demônios não incorporam objetos e lugares, mas os possuem. Preste atenção biblicamente. E rogava-lhe muito que não enviasse fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Já expliquei para vocês, explico novamente, porque os demônios que estavam em Gadara, no indivíduo de Gadara, pediu a Jesus para os enviar para os porcos, porque na verdade eles não queriam sair da geografia. Os porcos em si, para eles, não significavam nada, porque os porcos, como eu disse para vocês, dificilmente demônios ocupam animais. Podem ocupar. Já tive experiências de ver cachorros, gatos sendo possuídos em batalhas espirituais homéricas tremendas, com várias testemunhas. Mas não é usual, ok? Isso não é uma questão que você vai ver todos os dias. Geralmente animais são atacados, mas possuídos são raros os casos. Agora, você vê que a legião, porque Jesus falou, quem é você? E aí, pela primeira vez na Bíblia, você vê Jesus querendo conversar com o demônio. De resto, então ele diz assim, nós somos legião porque somos muito. A palavra legião vem do latim e é um termo dado a um número de soldados que vai de 4 a 6 mil soldados, né? Um batalhão. 4 a 6 mil soldados é um regimento, é um batalhão. E aí, quando Jesus, ele sabe que Jesus vai expulsá-lo, o que ele diz? Não rogo, olha bem, ele diz assim, eu rogo, não nos mande para fora daqui, porque esse local, essa geografia já está conquistada. Nos envie para aqueles porcos, tinha uma manada de porcos, o judeu não cria porco, mas havia ali um povo com certeza que criava, nos mande ali. E quando os demônios receberam a ordem para ir, os porcos, toda aquela manada se atirou ao rio, e com isso eles tiveram a legalidade de se manter em Gadara. Por que Jesus permitiu? Não me pergunte, porque eu não sei.
Só sei que Jesus permitiu que os demônios ficassem em Gadara, não os mandou para o abismo, não os devolveu ao Hades, não os devolveu para outra dimensão, mas os manteve ali em Gadara. Então vamos compreender que demônios não incorporam objetos e lugares, mas os possuem. E aí é que a pessoa não entende. Ah, mas quer dizer que essa capinha de celular tá levando o demônio para minha casa, pastor? É. Porque se essa capinha de celular foi feita numa empresa onde o dono da empresa ofereceu toda a renda, ofereceu a loja, o galpão, ofereceu a marca, mandou fazer a logomarca, ofereceu várias situações para ser rico, para fazer sucesso, para poder vender 1 milhão, 2 milhões de capinha de celular. Essa capa de celular tem a digital, vamos colocar DNA só para a gente entender, tem um DNA desse espírito maligno, tem uma influência sobre esse objeto, sobre esse produto. E aí eu não vou dizer que por causa disso você vai ser possuído. Não estou dizendo que você vai ser possuído por causa de uma capinha de celular. Eu vou dizer para você que, infelizmente, haverão bloqueios na sua vida pessoal, até porque você libera energia sobre um objeto que condensa energia. E aí o que ocorre? Você, em contato com isso, você traz uma certa legalidade sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ok? Então, vamos compreender... Não, se você não sabe que ela é, você só quebra a maldição daquilo que você sabe que tem maldição, querido. Se você não sabe que uma coisa tem maldição, você vai andar com aquilo sem saber que aquilo é maldito. Por que muito crente anda com camisa louvando ao diabo, anda com objeto dentro de casa? Porque não tem sensibilidade espiritual. Comecei a aula dizendo o quê? Querido, o cristão tem autoridade sobre o mundo espiritual. O cristão pode santificar objetos. O cristão pode quebrar legalidades. O cristão, no nome de Jesus, ele tem autoridade para expressar o poder de Deus sobre qualquer coisa. Mas se o cristão é ignorante e não sabe, ele vai andar com a capinha de celular, cheia de maldição, oferecida no cemitério, oferecida por um bruxo, consagrada por um satanista, e ele vai andar com ele porque ele não tem um discernimento, não, como diz assim, não faz cócegas nele. Ele não sente que alguma coisa está errada. Tem crente que é obtuso, ele não vê que, gente, tem alguma coisa errada na minha casa. Ele não chega a essa conclusão nunca. Ele está assim... Sabe? Ele não tem o discernimento de falar assim, poxa, essa caneta quem me deu mesmo? Foi aquela colega do trabalho, mas pô, é um objeto. Ô, pastor, vai começar. Não. Entenda, demônios são legalistas, demônios são territoriais, demônios são possessores. Então, para eles não importa se é um corpo, se é uma cidade ou se é um objeto. Se pertence a ele. Agora, se eu tenho discernimento, entendo que um objeto desse aqui, é claro, gente, vamos deixar, vamos lá. Deixa eu abrir um parênteses aqui para os libertadores. Cuidado com a religiosidade. Cuidado para não entrar no mundo tô vendo um demônio ali, tem outro demônio aqui, tem um demônio ali na tomada. Calma. Vamos entender uma coisa. Você tem que ter discernimento de espíritos, porque o mundo inteiro jaz no maligno, ok? Então vamos lá, vamos compreender, senão... Igual um cara que escreveu para mim, sabe o que o cara falou? Laptop preto e vermelho. Olha só, algumas pessoas no YouTube se prestam ao papel. Laptop vermelho, com letras brancas. Eu não entendi, você me chama também para HP, meu teclado externo, dizendo HP, vocês não podem mais colocar as letras brancas nas pretas, porque eu sou maçom agora. Cara, que é isso? Vocês estão compreendendo? Tem que tomar cuidado, gente. Tomar cuidado. A irmã disse que eu fiz um gesto assim, ó. Cuidado, pastor. Ele é maçom. Você mexe muitas mãos, então também. Não, assim eu tranco a rua. Ai, meu Deus. Assim é um olho que tudo vê. Vou fazer. Calma, senão você também vai pirar. A gente vai entrar num de... Por isso, em nome de Jesus, vamos ter muita calma. Vamos ter muita calma com tudo isso aí, tá bom, gente? Então, discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos, meu amigo. Discernimento de espírito, minha irmã. A gente tem que entender, na verdade. Poxa, se eu tenho um objeto, não importa o tamanho, gente. Sabe? Eu estou sentindo de Deus que isso está me incomodando. Irmão, vamos lá. Crente raiz, não é o crente Nutella, não. Crente raiz. Vai pro joelho.
Crente raiz desce o ele e diz, papai querido e amado, olha aí, pai. Olha essa capa de celular, meu querido pai, olha aí, Senhor, eu comprei ela em Madureira. Aquele camelô, Deus, será que aquele camelô, pai, ele serve algum Exu? Meu Deus, olha aí, tô vendo essa mão perigosa que acende vela na esquina. Meu irmão, vai pro joelho, vai pedir a Deus orientação. O Espírito Santo, ele vai lhe dar, sabe, ele vai lhe dar a condição de discernir. E se, infelizmente, a capinha que eu comprei no Mercadão de Madureira, meu pai, olha aí, Deus, ela não é, joga fora, nem dá para os outros. Vou tentar santificar, eu vou tentar santificar. O Espírito Santo mandou você santificar? Não, mete o pé, larga isso, taca fogo. Pronto. É o Espírito Santo que vai dizer se você fica, santifica e guarda, ou se você pega, quebra, mete a marreta e queima. Não é você. Porque eu já vi muita gente comprar barulho e comprar bronca. Eu vou falar de um presbítero. Sempre lá na igreja, ele vinha, não, porque eu tenho autoridade do nome de Jesus, esses lábios santos que louvam o Senhor. Eu olhava muito para ele, eu era mais novo, eu não podia, fiquei na minha. O homem é mais vida do que eu, mais estrada do que eu, mais velho do que eu, não vou, eu menino, vou ficar batendo boca com ele, não. E um dia na nossa reunião de intercessão, ele chegou lá dizendo, irmãos, preciso que os irmãos vão lá em casa comigo, eu vou buscar Jesus, mas tem alguma coisa lá em casa errada. E pelo menos ele teve esse discernimento, primeiro discernimento que alguma coisa na casa dele está errada. Fomos lá, começamos a orar, e Deus começou a falar conosco. Como é que é? A gente bem animado, manto, terra, terra, manto, meu irmão, desemborca o vaso. Ah, meu irmão, quando chegou no break de Jeová, e as irmãzinhas, eu falei, Jesus, tem alguma coisa aqui que está errada, tem alguma coisa que está errada. E eu sou muito assim, objetos numa casa me atraem. Eu tenho um negócio comigo que é interessante, né? Eu consigo encontrar coisas dentro de uma casa, tem um detector em mim aqui no meu cérebro, eu já acho. E achei um objeto na estante do irmão, mas fiquei de olho, não falei nada com ninguém. Falei, eu não vou bancar o religioso com esse cara é ignorante pra caramba. Vai falar que eu tô fora da visão, que ele é homem de Deus, E eu fiquei de olho naquele objetinho. Era uma estatueta pequenininha, de mármore, eu sei que era caro, um negócio caro, material bem feito. E eu fiquei de olho naquele elefantinho, era um elefantinho bonitinho, parecia um elefante hindu. E eu fiquei de olho naquilo. Não falei nada. Aí daqui a pouco veio a esposa e falou assim, olha irmãos, Deus tem me incomodado alguma coisa aqui nessa estante, eu não sei o que é. Porque eu tinha falado, Senhor, o Senhor fala comigo, confirma comigo se aquele elefantinho... Aí eu falei, minha irmã, dá licença, não é aquele elefantinho ali, não? Quando eu falei isso, ele... Ué, não sei o que. Ela falou assim, pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho falado com esse homem há muitos meses. Não vou com a cara desse elefante, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, agora a casa de vocês, o objeto de vocês. Não, mas eu já orei, eu já botei óleo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, Falei, irmão, eu tive discernimento, pedi a Deus, não falei com vocês. A sua esposa, nossa irmã agora, acabou de dizer que ela tem algo que ela se sente mal. Na minha casa, irmãos, eu tô falando, minha esposa ganhou da avó dela um pinguim desse tamanho. Ficava em cima da geladeira. Literalmente um pinguim de geladeira dos anos 60. Aqui na retrosão, que chique. Só que quando entrava na sala eu vi o demônio. Eu falei, na cozinha, perdão. Eu entrava na cozinha e falei assim, tu tá me incomodando. Tá. Chegou um momento que eu falei, Deus, acho que eu tô ficando pirado. Eu tô achando que o pinguim tá me olhando. Eu já tô ficando meio maluco. Eu vou parar de olhar pro pinguim. Eu falei, eu vou parar de olhar pro pinguim. Mas de repente eu tava na cozinha lavando a louça. De repente senti um negócio, um vulto. Eu olhava assim, pinguim tá lá. Eu falei, cheguei minha esposa e falei assim, minha filha, vamos orar? Vamos orar? Eu quero orar com você sobre esse pinguim. Ela, meu pinguim é da minha avó, vamos orar. Eu falei, Jesus,
Se o capiroto tá no pinguim, se tem alguma coisa nesse pinguim, se há alguma maldição no pinguim, mostra pra ela. Se não tem, só fala comigo pra eu ficar em paz, que eu também não quero bancar o doido e ficar aqui igual um lunático sonhando com um pinguim, irmão. Não podia nem ver a propaganda da Antártica que eu já ficava doido. Eu falei, tá vendo? É de Satanás. E de repente, irmão, passou. Sumiu a conversa, ninguém falou mais de pinguim, eu também falei, não vou dar mais ideia pra esse pinguim, deixa pra lá. Quando deu um domingo que voltamos no culto, ela falou assim, Maurício, joga fora. Eu falei, o que houve? Deus falou comigo dentro da igreja. Ela sentou e Deus falou assim, joga fora aquele objeto de maldição que está na tua casa. O seu marido está certo. Jogue fora. Entendeu? Não estou dizendo que você tem que pegar tudo agora que está na tua casa, sair quebrando tudo e fazer tudo. Não. Voltando a irmã lá. Eu falei com o irmão, irmão, vamos fazer um teste. Tira esse elefante daí. Vamos dar um tempo. Vamos ver se as coisas melhoram ou não. Porque o objeto, querido, em si não tem vida. Isso aqui não tem vida. É claro que não tem vida. Não tem vida. Claro que não tem. Mas é uma chave. É uma ligação. É um local onde pode ancorar. Passarinho só pousa onde tem puleiro, onde tem local físico para ele pousar. Demônio fica onde tem local onde ele possa entrar. Ele precisa só dar uma brechazinha. Você está libertando alguém. Vamos agora voltar para os que precisam ser libertos. E essa pessoa, você expulsou o demônio, ela volta para casa. Na casa dela tem uma porção de coisas, entenda. Ela está sempre num processo de sai, entra. Ou se o demônio não voltar para ela porque o processo de libertação está sendo bem conduzido, o demônio vai oprimi-la. Entende? Eu tenho casos na minha igreja de pessoas que a gente fazendo o mapeamento, fazendo a entrevista, fazendo o diagnóstico, a gente está entendendo que há problemas na casa da pessoa. Por quê? Ela não tem mais demônios sobre ela, mas a vida dela ainda está amarrada. Os pensamentos ainda estão confusos, os sentimentos ainda não estão totalmente esclarecidos. Por quê? Ainda há uma força espiritual sobre a vida dessa pessoa que está bloqueando essa pessoa em algum momento. Então vamos compreender que o problema não é mais dentro da pessoa, é fora. E tem que saber o que está fora da pessoa, que está bloqueando a libertação, que está, de certa forma, segurando a libertação total da vida da pessoa. Ok, gente? Então vamos compreender essa situação para que a gente possa caminhar dentro de um entendimento completo. Que mais? Demônios podem resistir comandos de libertação. Por quê, queridos? Porque a pessoa pega uma vela cheirosinha, porque a pessoa tem um cristal em casa, ela tem um cristalzinho que purifica a casa dela, né? Porque a pessoa está fazendo acupuntura. Jesus, gente, você não sabe o perigo que é a acupuntura. Entenda, eu não vou bancar o ignorante. Volta aqui. Eu não vou bancar o ignorante e não entender o que é a medicina milenar, oriental, chinesa, japonesa. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, que o problema é muito mais profundo e carece muito mais de discernimento do que julgamento. Julgar, todos nós julgamos, entenda? Não existe o não julgar. O que existe é o não condenar, né? Não execute, não condene. Você não é juiz, nem eu sou. Então vamos lá. A acupuntura, dentro de um ponto de vista fisiobiológico, foi comprovado que funciona. Porque nós temos milhares de terminações nervosas, ok? Que verdadeiramente elas bloqueiam o fluxo natural do nosso campo energético biológico. Ponto. Bacana, sabedoria milenar, assim como chás, como ervas, como uma série de coisas que a gente sabe que funciona. Ok. Porém, vamos entender, a maioria dos casos de acupuntura, ele é seguido de incenso, ele é seguido de músicas New Age, ele é seguido de uma série de outras situações a qual o nosso corpo não está pronto para rechaçar, até porque a igreja não tem conhecimento disso. A igreja prefere botar um rótulo, New Age, nova era, mas não estuda, não procura entender.
A igreja não compreende, a nossa teologia, ela não se abre para... Aí, eu estudo seitas e heresias. Até isso, que não existe mais essa matéria, né? Seitas e heresias, ou heresiologia, e outras matérias mais... na verdade, hoje é estudo da ciência das religiões, o estudo da ciência das religiões. Então, vamos compreender uma coisa. É importante que você entenda o outro lado com conceitos. Ah, isso é do diabo. Pronto, isso não é um conceito. Isso é uma prerrogativa. Isso é um pré-conceito. O conceito é você compreender como funciona. Até porque um libertador, ele quando entrar em algumas searas, ele tem que ter o conhecimento devido para bloquear essa seara. Para compreender como funciona o processo, para ele fazer o quê? A engenharia reversa. Para ele trabalhar no processo de desconstrução. Ok? Então a gente precisa aprender, sim, não precisa usar. Não precisa utilizar, não precisa experimentar, não precisa trazer para o seu corpo isso. Não quero saber. Porém, eu preciso compreender como funciona isso. Eu preciso colar com médicos, pessoas que... Como é que funciona? Me explica aí, o que é isso aqui? Ah, eu preciso entender. Trazer para o meu contexto cristão, para o meu contexto profético, para o meu contexto espiritual e compreender o mal que faz essa prática. Eu nunca fiz acupuntura, não aconselho ninguém a fazer, porque a acupuntura é muito perigosa, porque ela abre seu campo energético que está justamente colado ao seu corpo. Ela abre a sua alma. Ela abre, infelizmente, um processo metafísico que nós, seres humanos, somos seres de energia, somos seres atômicos, gente. Então, isso abre em nós, infelizmente, uma série de precedentes para que demônios possam estar tentando nos assediar. Um crente que faz acupuntura, ele não vai ficar endemoniado, mas ele vai ser assediado. Ouça bem isso. Um crente que faz acupuntura, num primeiro momento, eu duvido que ele vai ficar endemoniado por causa da acupuntura. Ele fica endemoniado por causa do pecado. Agora, ele vai ser assediado, perseguido por espíritos malignos. Vai começar a ver vulto na casa dele. Vai começar a ter sensações de alguém chamando pelo nome. Vai começar a ter sensações de pessoas observando ele. Vai começar a ter sensações de presença na sala e vai ficar assim... Porque ao fazer, ao realizar, ao deixar, ao autorizar a acupuntura em você, você abriu o que eles chamam de chakras, com K-R-A-S, ou seja, para mim são pontos energéticos no corpo, e isso liberou, na verdade, um vem em mim. Ok? Ao fazer acupuntura, você está deixando um outdoor em neon para o mundo espiritual, dizendo, vem em mim que aqui está tranquilo. E aí você vai atrair, infelizmente, espíritos malignos. Você está libertando a pessoa. E aí o que acontece? Que a pessoa está usando velinha, a velinha colorida, com incenso, está usando a pedrinha, demônios podem resistir a comandos de libertação por causa disso. Porque, na verdade, ele se ancora, ele joga uma âncora nesses processos que estão na casa da pessoa. Demônios precisam de energia da alma, mas o que os torna forte é o peso do pecado em indivíduos e lugares, que podem ser ativados por ações, palavras, pensamentos voluntários e involuntários. Ou seja, você está acendendo uma vela que é vela de santo alguma coisa, vela de São Jorge. Você está pegando ali uma vela de São Jerônimo, uma vela de não sei o quê, ou seja, coisas que foram oferecidas, não o processo químico natural do pavio na cera, mas o processo do oferecimento, como eu disse a vocês. Você está lá fazendo na academia, tem crente indo para academia, fazendo alongamento, e aí no alongamento tem um relaxamento. Maravilha, alongamento e relaxamento. Mas chegar lá, esse relaxamento ele é baseado na yoga tântrica, na yoga indie, e aí a pessoa começa a fazer movimentos, né, de tai chi e outras coisas mais, e ela não sabe que ela está ativando no seu corpo. A oração ativa também o nosso campo energético, você não sabe. A oração também ativa o nosso campo bioenergético. A adoração com música também ativa o nosso campo bioenergético. Mas a yoga, nas suas variantes, a meditação transcendental nas suas variantes, o tai chi nas suas variantes, também mexe com o nosso campo energético. A diferença é que quando eu estou orando, quando eu estou adorando, a minha mente está focada. Ó, eu fiz agora um gesto, vamos dizer que isso aqui é a nova era. A minha mente está focada
Ele está focado em Deus, então eu estou fechado, eu crio um corredor entre mim e Deus, através de Jesus. Pelo novo e vivo caminho, pelo véu, pela... Então, naquele momento que eu estou adorando e buscando a Deus, eu estou ali, mas o meu pensamento está em Cristo. O meu pensamento está diante do Senhor. A minha vida está indo para o altar de Deus. Ok? Gente, vai deixando o like aí, por favor, tá bom? Nos ajude. Quando eu estou num processo, geralmente o processo da yoga, geralmente o processo do relaxamento, geralmente é você não pensar em nada. E aí que está o problema. Eu não posso entrar nesse processo e não pensar em nada. Eu preciso estar focado em alguma coisa ou em alguém. E aí entra justamente a ancoragem bioenergética. E os satanistas sabem muito bem isso, eles dominam isso. E aí entra a ancoragem de dominação do espírito. Aí entra a ancoragem justamente do que chamamos aqui na América Latina do voodoo. Aí entra a ancoragem justamente dos bonecos de voodoo. Aí entra a ancoragem do psicocontrole que as pessoas passam a ter e dar comandos. Por exemplo, um satanista, ele, quando domina muito bem isso, ele sabe que a alma que está do outro lado é uma alma fraca e ela vai e pratica alguma coisa dessa e abre a porta, ele só quer isso, que se abre uma porta. Abre uma porta, o satanista vai lá e ancora. Ancorou, ele passa a ter controle mental. Ele deita, pode ser na cama, pode ser no chão, pode ser onde quiser, e ali ele mentaliza aquela pessoa. Ao mentalizar a pessoa sente ele porque está ancorada. Cordão de prata. Ok? E aí o cordão de prata vem por onde? Justamente por um dos pontos dos chakras. Pode ancorar na mente, pode ancorar no chakra da terra, que é o sexual, e pode ancorar no plexo. E aí ele brinca, chama a pessoa, manda a pessoa fazer isso, ela sente cheiro, ela ouve, os 5 sentidos dela passam a ser clarividente, passa a ser tátil-vidente, passa a ser audiovidente, ou seja, ela começa a ouvir, ver, fazer coisas, porque há um ancoramento ou de demônio ou de um satanista sobre ela. Ok? Eles fazem muito isso com pessoas poderosas, mas que não têm proteção espiritual. E aí ancora. Ancorou. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu estou falando isso porque você é libertador, você tem que saber se essa pessoa está passando por esse processo. Se ela não está sendo ancorada por um espírito maligno ou por mesmo seres humanos, bruxos, pessoas que pagam bruxas para fazer bruxaria contra as pessoas, pessoas que vão lá e pagam muito dinheiro para matar, para tornar as pessoas loucas, para tornar as pessoas obtusas de mente, tornar as pessoas ali retardadas, entendeu? Então vamos compreender o que funciona e o que não funciona. E você está tentando libertar e mandando sair demônio, só que não tem demônio nessa pessoa. Tem uma ação demoníaca. Olha só, os principais chakras estão aqui, né? É o da coroa, é o terceiro olho, o vocal, é o dos sentimentos, o da energia, o ventral e o da terra, ou seja, cada um tem um nome. Então são 7 chakras, eles simbolizam com as 7 cores do arco-íris. Aí a pessoa está fazendo essa meditação aqui, essa yoga, né? Buscando esse tipo de meditação. E se ela não estiver blindada em Cristo, se ela não estiver numa academia, mesmo num consultório médico, num momento de relaxamento de um psicoterapeuta, se ela não tiver muito cuidado, ou mesmo fazendo aqueles eletrochoques, e a pessoa põe aquela musiquinha, põe um incensozinho, sai, fala assim, amigo, não quero essa música, eu quero que você faça o seu trabalho terapêutico. Eu quero que você faça a sua fisioterapia em mim, mas não coloca essa música, não coloca incenso, por favor. Tá bom? Não vou entrar em... Gente, eu não vou falar aqui... Eu conheço bem sobre os chakras, tá bom? Mas não vou entrar muito nisso aqui, não vou falar sobre a Kundalini, não vou entrar sobre as energias. Só vou dizer uma coisa pra você. O que é o chakra? O chakra é um vórtice, é um funil colado. Por um lado abre, por outro abre. Então entra aqui e sai para cá. Você está deixando seus chakras abertos, são pontos energéticos. Chakras é um nome hindi, um nome que os hindus deram para esses pontos energéticos. Então, você está abrindo pontos, está deixando aberto. Está deixando aberto. Qualquer tipo de espírito maligno, de consciência, vermes espirituais, qualquer um deles pode acoplar em você. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Para você entrar no nível de meditação como esse aí transcendental, eu não recomendo isso para evangélico nenhum. Evangélico não sabe trabalhar com isso. Então, em nome de Jesus, evangélico não sabe... Ora, meu filho, você aprendeu a orar, você aprendeu a dobrar joelho, falar com Jesus. Abre a boca e fala com Jesus. Pronto. Então,
Vamos segurar, não tente descobrir algo novo para isso aí. Sai. Mete o pé disso aí que isso não vale a pena para você, tá bom? Você tem que ter carcaça para saber lidar com isso. A gente tem que ter carcaça para poder... Eu vou dizer para vocês, é muito complicado a gente trabalhar com isso, então vamos ficar tranquilinho para a gente não entrar em situações a qual nós não podemos controlar. Então a pessoa está lá, você está libertando, presta atenção, você está libertando a pessoa. Então no diagnóstico, quando a gente vai fazer libertação, e aí talvez na fase 2, no núcleo 2, a gente vai ensinar coisas mais profundas da libertação, mas dentre elas você pratica yoga? Você pratica meditação transcendental? Você pratica alguma coisa de orientação chinesa, japonesa, coreana, hindu, africana? Então vamos lá, a gente precisa entender que a pessoa está dentro de um conceito, então a gente precisa quebrar isso. Isso é uma ancoragem e isso dá poder aos demônios para não saírem da vida da pessoa, não saírem da casa da pessoa, ok? Então vamos lá. Opa! É preciso que o libertador tenha discernimento de espíritos e acesso espiritual nas situações que envolvem o indivíduo. Ou seja, gente, duas coisas. Discernimento de espíritos e acesso espiritual. Discernimento de espíritos é um sentido que, tenta bem, ele vai soar em você como um sinal. O discernimento de espíritos, vou dar um exemplo para você. Você está aqui na situação pensando na direita. Discernimento de espírito é um alarme. Aí você, opa. O discernimento de espírito vai te chamar a atenção. Discernimento de espíritos, eu achei o conceito correto. É uma chamada de atenção para você. Preste atenção, tem alguma coisa errada. Preste atenção para você ver isso. Preste atenção. Isso é o discernimento de espírito. Opa. Cadê? É o que eu falei, o elefantinho na estante do irmão. Opa. O que está errado aqui, o que está errado aqui, aonde. E aí você foca, fecha o teu foco todinho para aquilo ali. Isso é o discernimento de espíritos. É o espírito te discernindo que algo não está bem e te levando a compreender. Até porque o discernimento de espírito nos ensina. O discernimento de espírito é uma coisa, a gente confunde, acha que discernimento de espírito é revelação. Não, discernimento de espírito não é revelação. Discernimento de espírito é uma informação. Discernimento de espírito é uma chamada de atenção. Discernimento de espírito é um aviso. Então vamos lá. E aí você tem o discernimento de espíritos, e aí você pode ter o quê? O acesso espiritual. São três coisas que você precisa entender. Discernimento de espírito é uma coisa e acesso espiritual é outra. Como assim, pastor? Vamos lá. Eu tive um discernimento. O que eu fiz? Pai querido e amado, eu não estou conseguindo ainda entender o que tu queres dizer aqui para mim. Agora, em nome de Jesus, me dá acesso para eu compreender o que está acontecendo. O que Deus faz? Deus abre o teu entendimento naquele momento. O Espírito Santo abre o teu entendimento. Para você desbloquear o que está... Opa! Vamos lá. Se Deus tiver que revelar, porque o processo de revelação, ele pode ser de raciocínio lógico, e o processo de revelação, via de regra, é também um processo espiritual, ao qual você vê imagens, tem as informações e começa a perceber. Então você tem discernimento, você tem acesso e você tem revelação. São os três níveis onde você vai falar, opa, agora eu estou compreendendo. É aquele elefante. Agora eu estou compreendendo. Tem a ver com aquilo ali, é aquele objeto. Você vai numa empresa, de repente você diz, tem alguma coisa errada. Está lá no galpão da empresa, tem alguma coisa errada. Senhor, fala comigo, revela. De repente o que acontece? Você começa a olhar para o chão. Você começa a ter visões de par, você começa a ter visões de buraco sendo aberto, você começa a ter visões, opa. Aí tu fala assim, alguém enterrou alguma coisa aqui? Quem fez esse galpão? Quando foi construído? A empresa já estava aqui? Ah, não, chegou aqui. Quem é o dono? Você conhece o dono, a empresa, a imobiliária? Você sabe dizer se tem algum funcionário aqui, alguém que conhece isso aqui? Ou seja, você já começa... Aquela chamada de atenção te leva ao quê? Eu preciso agora ter acesso espiritual ao que foi feito aqui. Amém, gente? Vocês estão comigo? Dá um amém aí, dá um glória, dá um yabadabadou, um shine box aí pra dizer assim, não, estou entendendo. Esse é o processo de entendimento, de apropriação da informação. Eu preciso me apropriar dessa informação para entender o que está acontecendo aqui. Se Deus confirmar e falar assim, foi cavado e pronto, aí você,
Pum! O próprio Deus vai te levar ao entendimento, o próprio Deus vai te levar ao discernimento, e o próprio Deus vai te mostrar as imagens, vai te dar data, vai te dar quem foi, se é o dono, se foi funcionário, se foi o construtor com raiva, se foi a mulher do cara, a ex-esposa, que feiticeira, bruxa. E aí você vai falar, opa, aqui está o nosso vórtice, aqui está o nosso buraco, aqui está o portal, aqui está a brecha, aqui está o problema. É por aqui que esses demônios estão agindo. É por aqui que o processo está se iniciando, é por aqui que está se escondendo. Ok, gente? Isso, o reino espiritual é assim, são portais. Assista, ou não, por favor. Assista a Alice, o Palunca lá da fábrica do Sr. Wonka. Todos esses filmes, Harry Potter, você vai ver que todos esses filmes falam de portais. Todos esses filmes falam de questões mágicas, todos esses filmes falam justamente de brechas, fendas no tempo, porque a realidade espiritual é essa, goste você ou não. E você vai trabalhar com libertação, essa pessoa precisa compreender que ela tem algo na vida dela que precisa ser quebrado. E nós, libertadores, precisamos saber onde, como e onde está justamente essa questão do despertar na vida da pessoa. Vamos lá, como a gente quebra isso? Confissão de pecados. Levar a pessoa à confissão de pecados. Pedir ao Espírito Santo que na vida dessa pessoa a traga para a confissão de pecados. 2. Renúncia de práticas pecaminosas. Não estou falando de, eu bebi, eu fumei, não. Práticas pecaminosas mesmo, pesadona. Aceitação do erro. A pessoa tem que aceitar que está errada. Ela tem que aceitar. Fulano, você aceita que você está errado? Mas qual o mal que há nisso? O problema do crente é esse. Às vezes o crente ele quer teimar no reino espiritual, rapaz. Você fala com o irmão que ele está errado, mas não vejo mal nisso. Se for assim, vai todo mundo para o inferno. E se for todo mundo para o inferno, irmão? Você vai junto no tobogã, vai lá. Meu inferno, minha vida. Vai embora. Cara, tá errado. Baixa a cabeça e para analisar. Mas tem gente que é teimosa, quer ir pro inferno com os próprios pés. E você, gente, aceita o erro. A aceitação do erro é isso. E você tem que levar a pessoa a aceitar o erro, não impor para ela. Você tá errado e tá acabando. Não. Calma. Você precisa ver o erro. Eu já vi o seu erro. Agora, se você não tá vendo, infelizmente eu não tenho como te libertar. Libertador não pode... Olha só, uma coisa é o libertador ser paciente. Outra coisa é o libertador querer provocar arrependimento. Quem provoca é o Espírito Santo, não é você nem eu. Então a pessoa tem que aceitar. Eu estou errada. Agora eu entendi que eu estou errado. Agora eu entendi que estou num caminho totalmente errado. Não sou eu. Não, você está errado, você está errado. Você está... Não. Ela tem que compreender isso. Ela precisa entender isso. O seu papel é ajudar o Espírito Santo ou auxiliar o Espírito Santo para que ela entenda com palavras sábias, com palavras calmas, dentro da palavra de Deus, dentro de um conceito ético, moral, que ela errou. Então ela tem que aceitar. Ela tem que aceitar o erro. Ela tem que quebrar as alianças. Quais alianças? Ela precisa quebrar alianças que ela fez com pessoas e com entidades, com patronatos espirituais, né? Muitas pessoas esquecem que elas saem de alguma religião que tem patronos, e aí você sabe do que eu estou falando, que eu não quero aqui entrar em questões pessoais de ninguém, e muita gente fala assim, Jesus já quebrou todas as maldições. Olha só, Jesus já quebrou potencialmente todas as maldições, mas você precisa tomar posse de todas as maldições que Jesus quebrou. As pessoas não entendem que uma coisa é a fonte da quebra e outra coisa é a percepção da quebra. Muita gente está vivendo, muitos crentes não vão perder a salvação. Separe uma coisa de uma outra. A salvação pertence a Jesus, ninguém toma dele a salvação. Ponto. Agora, enquanto você viver nessa terra, você está salvo, mas está com peso. E a sua vida nessa terra não é plena, você está salvo, mas você está com peso. Porque você não quebrou uma herança espiritual quando veio para o mundo evangélico. Não existe pressupostos. A igreja evangélica, infelizmente, ela é extremamente simplista. Ela joga tudo no colo de Jesus. A igreja evangélica joga pro colo de Jesus e Jesus se vira, ele que morreu na cruz, é ele que verteu sangue, eu não vou fazer nada, eu vou conduzir ninguém a nada. Não leia as cartas paulinas, porque Paulo orienta a igreja ao máximo possível na limpeza espiritual.
Paulo orienta a Timóteo, a Tito, a todos os outros seus discípulos ao máximo, para que esse povo se purifique a Deus. Ele ensina a questão do casamento, ele ensina a questão do respeito, ele fala da questão dos tributos, ele fala da questão do respeito do marido, da esposa, do pai, da mãe, do filho, ele fala da questão judicial, ele fala da questão do respeito aos líderes espirituais, ele fala de uma série de coisas. Então Paulo não joga no colo de Jesus e diz assim, Jesus, faz o resto. Não. Paulo vem preocupado em ordenar a igreja. E a igreja evangélica hoje não ordena o novo convertido. A igreja evangélica hoje quer que o cara traga o dízimo, traz a dinheirinha, parece até judeu, cara, com todo respeito a judeus e árabes, mas gostam de uma grana, viu? Turco, judeu, árabe, português, essa galera guarda uma grana. Então, nós temos que ordenar sim, se você veio do catolicismo, que você estava sob Santa Bárbara, tua mãe te batizou na igreja de Santa Bárbara e ofereceu você para Santa Bárbara. Em algum momento na sua vida vai ter que vir um insight, você falou uma revelação, em algum momento vai ter que vir sobre você, sabe, um acesso, e você fala, Deus, eu quebro toda a aliança que meus pais colocaram, toda a herança que eu tinha com essa entidade, em nome de Jesus. Você veio do candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, mas sim, você está salvo, ninguém está dizendo, olha pessoal, há uma diferença entre a sua salvação e a sua vida na terra. A sua vida na terra será mais pesada porque você não tirou esse peso de você. Você não vai deixar de ser salvo. É isso que o crente ele mistura uma coisa com a outra. Mas ele tomou sobre si as nossas... Calma. Você está confundindo dois mundos. A sua existência pós-terra e a sua existência na terra. São duas coisas. Uma conduz a outra, ok. Se você não pecar, não falhar, não errar o alvo e parar de seguir Jesus, você vai para o céu. Mas há muitos cristãos, e vocês vão concordar comigo, quantos crentes você conhece que tem uma vida atribulada? Quantos crentes vocês conhecem que vivem certo, que procuram a Deus, que, poxa, são pessoas honestas, que tentam estar no limite de erro mínimo possível da vida delas, mas está com a vida arrebentada. E aí você tenta descobrir. É no diagnóstico que a gente começa a entender, filho, tem alguma coisa errada aí. Então, essa quebra de aliança ela é importante, é uma rejeição, é uma rejeição. No reino espiritual tudo é legalista, tudo tem pacto, tudo tem que pagar. Ok? Tudo tem que pagar, então você tem que quebrar essa... Alguém já pagou para você. Alguém já pagou. É igual aquelas cobranças de dívida indevida. 1 João 1,9 diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Jesus morreu, mas a injustiça não acabou. Você vai ver os mártires no Apocalipse, debaixo do trono de Deus, dizendo, Senhor, até quando não vingarás o sangue dos teus servos? Olha, os mártires cobrando de Deus, até quando tu não vingarás a morte do seu servo, o sangue do seu servo? E o Senhor diz assim, troque as vestes deles, limpe esse sangue deles, espere um pouquinho por mais um tempo e mais um tempo, e eu vou vingar a morte de vocês. Ou seja, o reino espiritual é legalista, querido. Até no céu, os caras estão sabendo que estão sofrendo juros espirituais. Por que aqui na terra a gente acha que não? Então vamos lá, quebra de aliança. Penúltimo, aceitação do processo de libertação em nome de Jesus. Aceitar que eu estou sendo liberto, aceitar que eu preciso de libertação, aceitar que eu estou num caminho de libertação. Eu preciso disso. Eu preciso compreender. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso compreender que ou eu sou liberto ou nada feito. Ou eu sou liberto ou deixa pra lá. E você que é libertador precisa levar a pessoa a esse nível. Por isso que a libertação ela é um discipulado, a pessoa vai ter que aprender com você. A pessoa vai ter que entender com você esse processo de libertação. Queridos, terminamos por aqui a aula 13. Espero que Deus tenha te abençoado. Espero que você tenha aprendido os conceitos. Bloqueios espirituais na libertação. Agora você vai entender por que você está com dificuldade para libertar algumas pessoas. Você tem que fazer um diagnóstico melhor, tem que fazer um melhor mapeamento. Você precisa compreender agora o que está havendo na sua vida. Adquira os nossos livros em PDF também. Liga aí, passa um zap para Josiane. Com certeza ela vai te abençoar. Olha, aguardem o vídeo, o terceiro vídeo da série que eu vou lançar sobre o reino espiritual. Essa semana não está muito pesado para mim, mas a partir de segunda estou gravando sobre regiões celestiais, sobre o tribunal de Deus, tudo dentro da palavra de Deus, ok? Explicações chatas mesmo, de teólogo, eu preciso, não posso sair chegando aqui falando de qualquer jeito, tem que usar a Bíblia, sem a Bíblia eu não vou a lugar nenhum, tudo com Bíblia na mão, tudo
obtendo a palavra de Deus. E semana que vem é a última aula, aula de número 14. Quinta-feira que vem é a última aula da Escola de Libertadores, nível 1. Ok? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na graça, na paz e na prosperidade de Cristo Jesus, porque é uma promessa que Deus tem para nós. E Deus seja louvado pela vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus. Shalom.